Glória a Deus. Boa noite. Graça e paz. Pode assentar aí. Hoje é o final dessa campanha. E no final da campanha, a liderança deste culto me chamou para pregar. Nós vamos pregar, né? Daqui a pouco nós vamos fazer a oração, tá, Juliana? Hein? Sejam bem-vindos aí, a família da nossa irmã Juliana está aí. Deus abençoe vocês. Daqui a pouco nós vamos fazer a oração. Mas antes eu quero compartilhar com vocês um pouco da palavra do Senhor. Nós estamos na campanha. Qual que é o tema da campanha? Mas você colou, né? Ficou fácil. Então, oração, a chave da vitória. E nós vamos estar fechando essa campanha hoje. E eu quero ler com você um texto. Qual que é o texto, Bruno? Vê se a Bruna sabe qual que é o texto que eu vou ler. Oração, a chave da vitória. Quem pregou nessa campanha, pastor Dé? A Bruna. Pastora Kátia, evangelista Bruna. Pastor Dé. Pastora Ângela. Tem mais? Mais algumas, né? Deus te abençoe, meu querido. Então, eu acho que eles não leram esse texto, não. Não sei. Vocês leram algum texto, alguma carta de Paulo? Ah, tá. Então eu vou ler 1 Tessalonicenses 5,17. É um texto grande. Pode projetar aí, Beth, para o pessoal ver, porque o texto é muito grande. O texto é grande demais. 1 Tessalonicenses 5,17. Diz assim: orai sem cessar. Deu para decorar? Ou é grande demais? Então fala comigo, orai sem cessar. Então este é o texto que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês aqui nessa noite, no final dessa campanha, oração, a chave da vitória. Orai sem cessar. Vamos orar mais um pouquinho, né? Já oraram, mas vamos orar. Devemos orar sem cessar. Então feche seus olhos, Pai Santo, Pai amado. Ó Deus, nós lemos aqui a Tua palavra. Ó Deus, rogamos ao Senhor que o Senhor venha revelar essa palavra aos nossos corações, para o louvor, glória, exaltação do Teu nome. E ó Deus, prepare o nosso coração, ó Deus, nossos corações como terra boa, Pai, terra fértil, para receber a Tua palavra nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Provavelmente você já ouviu a declaração que diz que a oração muda as coisas. Quem já ouviu isso? Ou você até já falou, né? Oração muda as coisas. Ou você já falou, já ouviu alguém falando, ou alguém falou com você, você está passando por uma situação difícil, algo complicado, a pessoa fala assim, ora, a oração muda as coisas. Tem outra frase que o pessoal fala assim, ora que melhora. Já ouviu isso? Oração muda as coisas. Mas você pode não ter pensado muito em o que de fato muda. O que de fato muda? A oração muda as coisas, mas o que de fato muda? O que muda? Aí fica uma interrogação. Acredito eu que muitos falaram assim, muda a situação que eu estou orando por ela. O que de fato muda? A oração muda as coisas, mas o que de fato muda? Vamos considerar que a oração muda a pessoa que está orando. A oração muda a pessoa que está orando. Primeiro, se você está orando, a oração vai mudar você. Porque a oração nos dá uma intimidade com Deus. A oração nos traz uma vida íntima com Deus. Só uma vida de intimidade com Deus tem oração todos os dias. Sempre ora, sempre está buscando oração. A intimidade com Deus, ela começa na
oração. Pessoas que falam assim, eu tenho intimidade com Deus, Deus fala comigo, Deus, Ele traz as coisas para mim. Se a pessoa não ora, ela não tem intimidade com Deus. Para você ser íntimo de alguém, você precisa de conversar com a pessoa. Ou você é íntimo de uma pessoa que você nunca viu ela, você nunca conversou com ela. Oração é conversa com Deus, você está falando com Deus. Então a oração, o começo da intimidade com Deus é a oração. Por isso que eu volto a afirmar, a oração muda aquele que ora. E a oração muda aquele que ora de várias maneiras. Uma delas é que a oração ela muda a circunstância que está ao nosso redor. As circunstâncias que estão ao nosso redor, a oração ela muda. Então a oração também muda coisas. Não é verdade? E a oração, quando nós começamos a orar, nós começamos a ter resultados. E vem resultados de gratidão, resultados de bênção, resultados de vitória, resultados de louvor. A oração nos dá vários resultados. A oração, a Bíblia diz que a oração, se tiver uma porta fechada e você ora, a oração ela abre portas. Fala com o seu irmão, abre porta. Fala, sua porta fechada? Tem porta fechada aí? Fala, ora. A oração abre portas. O apóstolo Paulo, lá em Colossenses, ele escrevendo aos Colossenses, no capítulo 4, ele diz assim, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou preso. Então a oração abre as portas que está fechada. Paulo está falando assim, eu estou preso, mas se você orar, as portas vão se abrir. Mas o preso que ele está dizendo, que ele não estava dentro da cadeia, não. Tinha algo que estava impedindo ele de fazer alguma coisa. E essa alguma coisa era falar de Jesus, era pregar sobre Jesus. Aí ele escreve e fala assim, ora aí, ora, porque a oração vai desembaraçar, vai abrir essa porta que está fechada e eu vou estar livre para falar do amor de Cristo. Por quê? O que nós aprendemos com isso? A oração ela abre corações que estão fechados. Às vezes a gente está falando algo para a pessoa, algo que é benéfico, que é bom, que vai dar um resultado agradável para aquela pessoa, mas a pessoa ela está com o coração fechado. Ela não quer ouvir. Ela finge que nem é com ela, porque o coração está fechado. Outros entra aqui, sai aqui, porque o coração está fechado. A oração abre o coração que está fechado. A oração abre portas que precisam ser abertas. E a oração também vence batalhas. Tem batalha aí? Está batalhando? Está difícil, Marcelo? Está batalhando? Está pelejando? A oração, ela vence batalhas. Neste mundo nós estamos em uma batalha, nós estamos em uma guerra. A vitória, ela vem no final. E a vitória, ela é alcançada de batalha em batalha. Batalha em batalha. E a oração, ela vence batalhas. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios, no capítulo 6, ele diz assim, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a oração ela vence batalha. Não existe nenhuma força, nem na terra, nem no céu, que pode, com o poder da oração, quando você está orando ao Senhor com um coração contrito, alegre, voltado ao Senhor, fazendo a vontade de Deus na sua vida, a oração ela vence, ela traz a vitória sobre esta batalha, sobre isso que você está passando. Mas para isso, nós precisamos de fazer o quê?
reconhecer que há uma batalha. E tem batalha antes, durante e depois da oração. Porque batalha, nós vamos vencer. A vitória é certa. Nós vamos vencer. Mas tem batalha. É de batalha em batalha que nós seremos vencedores. Então nós temos uma batalha antes, porque dependendo da hora que a gente vai orar, seu corpo está cansado. Você chega em casa, eu vou orar antes de dormir. Você passou um dia tribulado, de corre, resolvendo tantas coisas, chegando, eu estou cansado. Aí você quer dormir. Mas Deus está falando assim, ó, ora. Aí você está cansado. Então tem uma batalha antes, tem uma batalha durante e tem batalha depois. Porque quando você ora, os céus movem ao seu favor. Quando os céus movem ao seu favor, no mundo espiritual vai se levantar para querer bloquear aquilo que Deus tem para você. Por isso Paulo escreve aqui, nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra os principados e potestades que estão nas regiões celestiais. Mas quando você ora, Deus entra em ação, e as potestades e principados que estão nas regiões celestiais, elas caem por terra, e a bênção e a vitória chega sobre a tua vida. Aleluia! A oração também, ela nos dá armas. Quando a gente vai para a guerra, a gente precisa de arma. Não é verdade? A gente precisa de arma para ir para a guerra. Só que para cada situação existe um tipo de arma. Cada situação exige um tipo de arma. Não é verdade? Tem armas que é para longa distância. Tem armas que é mais perto. Não é verdade? Se um policial for usar uma arma para longa distância de perto, o que vai acontecer? Vai estourar a cabeça do camarada se ele dá um tiro nele, que é para longa distância. E possivelmente ele não pode nem acertar também, porque é para longa distância. E tem arma que é para perto. Se é para perto também não pode usar para longe. A oração nos dá as armas corretas. Nos dá armas corretas para vencermos a batalha. Paulo, quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, ele diz assim, ó, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. E ele continua dizendo, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Ele está dizendo aqui, nos dá a arma correta, a arma certa. E a arma certa, nós sabemos que nós devemos depender somente de Deus. Muitas vezes nós queremos depender de coisas terrenas, de coisas no mundo, e queremos lutar. Queremos ser vencedores. Agora quem tem o controle de todas as coisas é Deus. Quem faz todas as coisas é Deus. Por isso aqui neste texto de Paulo, você deve perceber aqui uma coisa, que as nossas armas, elas não são deste mundo. Elas são do céu. É Deus que nos dá essas armas para vencer. E quando nós estamos orando, o texto diz, nós estamos orando, quando você está orando, o inimigo levantou uma fortaleza para te derrubar. O inimigo levantou uma muralha para poder impedir a sua bênção, a sua vitória. Mas o texto de Paulo diz que quando você está orando, a fortaleza cai.
Quando você está orando, essa muralha cai. Quando você está orando, Deus está te dando a arma certa. E a bênção de Deus, ela chega até você. Porque a Bíblia diz que o fiel, o temente, aquele que ora, aquele que tem intimidade com Deus, ele não corre atrás de bênçãos. Diz que ele ora, ele espera no Senhor e as bênçãos correm atrás dele e o alcança. É isso que diz a palavra do Senhor. Ela nos dá a arma correta para lutarmos e sairmos mais que vencedores. Aleluia! A oração também, ela amarra o inimigo. Ela amarra o inimigo. O inimigo não pode fazer nada mais amarrado. Mateus, evangelista Mateus, ele escreve lá no capítulo 12, ele diz assim: ou, como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? O que nós aprendemos com isso? Nós devemos lembrar que a oração, ela amarra o inimigo. E o inimigo fica imobilizado, sem poder lutar contra você. Porque Deus está o impedindo. Porque Deus está o impedindo. O mundo espiritual é real. As milícias espirituais são reais. Nós estamos aqui. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Você consegue ver a pessoa, não consegue? Consegue? Mas você não consegue ver outra coisa que acontece aqui. O que é? Há anjos do Senhor. Mas também há demônios. É guerra. Mas esse texto aqui diz que quando você ora, Deus amarra os demônios. E eles não podem fazer nada contra a sua vida. Porque uma pessoa amarrada pode fazer alguma coisa? Algemada nas pernas e nos braços, já vai fazer alguma coisa? Não tem jeito. Então a oração, ela amarra o inimigo. Mas a oração também libera presença de Deus. A oração libera a presença de Deus. E a presença de Deus é real aqui nesta noite. Deus se faz presente aqui nessa noite. E o Espírito Santo de Deus quer te tomar nesta noite de uma forma sobrenatural. O evangelista Lucas, quando ele escreve o livro de Atos, lá no capítulo 12, ele diz assim, ó: Pedro, pois, era guardado na prisão. Pedro estava na prisão. Pedro estava preso. E Lucas continua dizendo assim, ó: mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro estava preso. A igreja reunida orando por Pedro. Pedro preso. Preste atenção, Pedro preso. A igreja orando por Pedro. E ele continua dizendo: e quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, mãos e pés. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. Quer dizer, Pedro estava preso, pastor dele. Tinha amarrado nos pés, nos braços, dois guardas do lado dele, aí tinha a porta, mais dois guardas na porta. Quantos guardas tinham? 4. 4 guardas, preste atenção. E Lucas continua dizendo, e eis que sobreveio
o anjo do Senhor. E resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na larga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe as cadeias. Pedro levanta, as algemas saem, as cadeias caem. O que acontece? O que nós aprendemos com isso? O poder da oração é um poder que traz a presença de Deus. Porque quando o texto diz aqui, o anjo do Senhor, esse termo aqui, anjo do Senhor, literalmente, no grego koiné, no qual foi escrito este texto aqui, que Lucas escreve, era o próprio Jesus Cristo que chegou lá. A oração traz a presença do Senhor. O próprio Jesus foi lá e soltou as cadeias de Pedro. Então, oração, ela traz isso para a minha vida, para a sua vida. Então nós devemos orar, mas também não podemos esquecer de agradecer. Reconhecer que a oração, ela libera a presença e o poder de Deus, e agradecer ao Senhor porque Ele está nos sustentando. Se nós estamos vivos aqui agora, é porque as misericórdias do Senhor se renovou sobre nossas vidas nessa manhã, sem a qual não estaríamos mais neste mundo. O que é que nós precisamos então de fazer? Fala para o seu irmão, ora. Você não ora não? Ora, creia no poder transformador da oração. Ore, busca o Senhor. Olha só, existe uma conexão clara entre oração e a vinda do Espírito Santo. E a nossa habilidade de ver o que Deus tem para nós é a presença do Espírito Santo. Quando nós oramos, o Espírito Santo vem e nos mostra o que Deus tem preparado para nós. Você pode observar uma coisa. Lá no início da igreja primitiva, quando o Espírito Santo ele desceu, foi derramado sobre 120 pessoas que estavam reunidas. Tinha 120 pessoas reunidas. E o Espírito Santo foi e desceu. Mas foi do nada. A Bíblia diz que estavam 120 pessoas reunidas em oração. Em oração. Orando. Eles não estavam reunidos para comer um churrasco, não, Ciro. Uma feijoada, vai ter feijoada sábado agora, né? Cadê o senhor? Mas nós vamos orar também, então vamos comer feijoada e orar também. Nós vamos alimentar o corpo e o espírito. Estava reunido para quê? Não é pecado fazer o churrasco não, tá, gente? Faz lá e me convida que eu vou. Tá? Pode fazer e me convidar que eu vou, não é pecado não. Tá, mas não pode deixar de orar. Fala que eles estavam reunidos, a 120 pessoas reunidas em oração, e o Espírito Santo veio. A presença do Espírito Santo em nossas vidas não é uma opção, ou apenas algo bom. Tem pessoas que acham que é uma opção, eu vou optar ou não, eu vou querer ou não ter a presença do Espírito Santo na minha vida. Não, a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas não é opção, e nem é apenas algo bom. E não é para darmos, para nos dar assim uma sacudida espiritual ao trazer a presença. Pessoas que acham que é para dar, porque nós podemos ver como Deus está movendo nas nossas vidas. Nós não ficamos reclamando como o povo ficava reclamando lá no deserto, quando o povo saiu do Egito, o povo vai para o deserto. O povo tinha... A hora que do café da manhã, estava lá o café. Na hora do almoço, estava lá o almoço. No lanchinho à tarde, estava lá. No jantar, estava lá. Na ceia, mais tarde, estava lá. Estava tudo lá, as refeições lá, pessoal. E o povo reclamando. Porque eles estavam vendo com os olhos deles. Lembrando de coisas do passado. Aí... o Espírito Santo faz a gente ver e enxergar o que Deus está fazendo agora.
O que Deus está fazendo com você agora, o ontem é passado, o que passou ficou lá, é o que Deus está fazendo com você agora. Todos nós que estamos aqui, nós somos vencedores. Nós vencemos uma pandemia mundial, vencemos. Então nós temos que olhar o agora, não é ficar. E tem gente que fica olhando, eu perdi o emprego, eu perdi isso, eu perdi aquilo. Você está vivo, querido, você está viva, querida. Adore ao Senhor, olha o que Deus está fazendo na sua vida hoje. Olha a bênção que Deus está te dando hoje. Olha a saúde que você tem, olha o fôlego de vida que você tem, olha os bens que você tem, olha a família que você tem, olha o que Deus está fazendo na sua vida. A oração faz-nos ver o mundo da maneira como Deus o vê. Tudo pode ser mudado através da oração. Olha dentro do olho de uns 3 irmãos aí e fala com eles assim, ó, tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Você está orando? Olha aqui para mim, você está orando? Ora, ore, clame, busque. Tudo pode ser mudado pela oração. Mas eu gostaria de frisar muito bem este último ponto. A oração, ela nos faz ter a presença do Espírito Santo. Quando nós temos a presença do Espírito Santo, nós passamos a enxergar com os olhos da maneira que Deus vê, não da maneira que a gente vê. Aí nós cumprimos uma palavra que está na Bíblia. Nós damos graças a Deus por tudo. Às vezes a gente perde, a gente reclama, porque a gente está enxergando com os olhos humanos, não na perspectiva de Deus. Às vezes Deus tira alguma coisa da nossa vida, porque aquilo vai nos prejudicar, ou está nos prejudicando, está nos impedindo de receber algo maior. Por isso que a Bíblia diz, em tudo dai graças a Deus. Em tudo glorifique a Deus. Está ruim? Dá glória a Deus que vai melhorar. Tem gente que só dá glória a Deus quando a coisa está boa. Por quê? Porque as pessoas acham que só precisa de Deus quando tudo está bom. Aí Deus deixa lá quietinho. Está tudo bom. Você está indo sozinho, vai lá. Deus entra em ação quando a gente reconhece que a gente não pode. É na hora que não dá mais que eu chego e falo assim, Pai, que eu começo a orar e falo assim, ó Deus, não dá. Não aguento mais. Não dá, Senhor, não dá. Aí Ele vem, responde, dando o caminho de escape, armando para vencer, dando uma voz de direção, dando um caminho para trilhar. Aí vem bênção e vem vitória. É o que nós precisamos. Por isso você precisa de buscar a Deus em oração todos os dias. Todos os dias. Estava falando com o pessoal do seminário um dia aí, estou fechando já, tá, pastor Dé? Que contar uma coisa que eu contei para o pessoal no seminário, dando aula, que um grupo de seminaristas um dia foram visitar um museu e o Charles Spurgeon, ele é considerado o príncipe dos pregadores. Né? Depois você pode pesquisar no Google, Charles Spurgeon pregou muito. Ele começou a pastorear com 18 anos de idade. Com 19 anos, ele enfrentou uma pandemia mundial, a cólera, que foi pior do que a Covid-19.
Porque na Covid-19 a gente andava na Praça 7, a gente não via ninguém morto, não, né? Na época de Spurgeon, as pessoas andavam nas praças lá na Inglaterra pulando os cadáveres. Os cadáveres eram enterrados em covas comunitárias, faziam um buraco, as máquinas faziam uns buracos e jogavam os cadáveres e enterravam. E a igreja dele virou um hospital para cuidar das pessoas. E eles foram visitar esse museu. Aí, de repente, eles entraram num quarto, o camarada falou assim, esse quarto aqui, ó, é onde que ele dormia, quando ele estudou aqui no seminário. Aí tinha a cama, na beirada da cama, assim, tinha 2 marcas no chão. Sabe o que eram as marcas que tinha no chão? Eram os joelhos dele, que ele ficava lá orando. Ficava lá orando, orando, orando. Chegou a marcar o piso, de tanto que ele orava. Por isso que virou o príncipe dos pregadores. Aí depois eles indo embora, o professor deu falta de um dos alunos. Cadê um aluno? Sumiu o aluno, sumiu. Aí eles voltam para procurar. Aí chega lá, encontra um rapaz ajoelhado no mesmo lugar que ajoelhava Spurgeon, lá orando. Quem era o nome do rapaz? Billy Graham, o maior pregador do século XX. Billy Graham. Billy Graham foi um homem, ele foi conselheiro de 5 presidentes dos Estados Unidos. Billy Graham foi convidado para ser candidato a presidente dos Estados Unidos, a nação mais poderosa do mundo. Mas ele era um homem que orava, tinha intimidade com Deus, buscava a Deus. Qual foi a resposta de Billy Graham quando convidaram ele para ser presidente dos Estados Unidos? Não se rebaixe um ministro do Evangelho do Senhor a um simples presidente de uma nação. Porque era um homem que tinha intimidade com Deus, sabia o que tinha mais valor. As coisas do céu têm mais valor do que as coisas terrenas. Por isso, nós devemos buscar em oração coisas do céu. E as coisas terrenas, Deus vai nos acrescentar. Amém? Então vamos orar. Fica de pé e vamos orar. Amém?